Boa tarde, todo mundo bem por aí? Pais e mães que oram. É uma alegria muito grande estar com vocês. Me perdoem porque eu não postei o vídeo ontem na segunda-feira. Hoje é terça, vou estar postando hoje. Estamos na semana 10 do capítulo 2 e é o segundo texto do capítulo 2. Então já fizemos 10 semanas de oração pelos filhos e eu creio que você já tem muitos resultados, muitos testemunhos que você pode contar para nós se você quiser. Eu vou ficar imensamente feliz de receber o seu texto, seu comentário dizendo, olha, já recebi bênçãos, que bom. O texto que vamos ler chama Cultivando Exemplos, 2 Timóteo 1, de 1 a 5. O texto é do Bispo Adriel de Souza Maia. Estamos então no projeto 9 meses de oração, pais e mães que oram, orando pelos filhos. Já ouvimos muitas vezes as seguintes colocações no dia a dia do nosso relacionamento. O que vale é o exemplo. O exemplo fala mais do que 1000 palavras. Essa pessoa é exemplo de vida, por isso ouço seus conselhos. Quando analisamos a vida de Jesus, percebemos que ele não escreveu muito. Os evangelhos relatam um dos belos sermões de Jesus denominado do monte ou da montanha, Mateus 5, 7. Esse sermão é uma pauta extremamente importante para todas as pessoas que desejam viver um discipulado vigoroso e cheio dos frutos de maturidade. No entanto, a beleza desse sermão está na sua conclusão. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. Em outras palavras, Jesus ensinou ao povo com a sua própria vida. A vida de Jesus era um sermão de amor, de paz e de misericórdia. Nessa linha de raciocínio, conclui-se que todos nós precisamos de exemplos importantes para o nosso crescimento em todas as áreas da vida. Por exemplo, nos relacionamentos familiares, no trabalho, no exercício dos dons e ministérios, na vida da igreja, no dia a dia do nosso relacionamento com a vizinhança. Portanto, a melhor maneira de evangelizar é dando exemplo, ou seja, vivendo o caráter da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Igualmente, o testemunho de um bom exemplo pode ser decisivo para uma vida. O fundador do metodismo, reverendo John Wesley, foi fruto de uma vida exemplar de sua mãe, Susan Wesley. Nos momentos mais delicados de seu filho, John Wesley, ela deu uma diretriz importante para a sua vida pessoal e pastoral. Ela dedicava um espaço de meia hora para cada filho e filha durante a semana. Era um período de conversa e ela lhe passava os exemplos da palavra de Deus, bem como orava particularmente para cada filho e filha, à luz de suas necessidades pessoais. Desafios nos nossos relacionamentos. Possivelmente, o lugar mais difícil para viver a fé cristã é dentro dos nossos próprios lares. Não é tão fácil testemunhar a graça de Deus no âmbito dos relacionamentos familiares. Na minha experiência pastoral, tenho ouvido muitos filhos e filhas reclamarem de seus pais e de suas mães, e igualmente tenho ouvido muitos pais e muitas mães se queixarem de seus filhos e suas filhas. Sempre a questão que mais pesa é o testemunho de vida dentro de casa. Não é tão difícil falar do Evangelho para outras pessoas desconhecidas, mas é tremendamente difícil transformar o espaço da família em um altar de Deus. Gosto muito do testemunho de Josué contido no capítulo 24. No ambiente da renovação da aliança, na verdade, Josué, como líder, oferece um exemplo a partir da sua própria família. Porém, se a vocês parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Com certeza, Deus deseja que melhoremos os nossos relacionamentos familiares, a fim de servi-lo com alegria e singeleza de coração. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo sugere uma pauta importante para uma melhor qualidade dos nossos relacionamentos, conforme Efésios 6. Nesse sentido, ele aconselha que em todas as circunstâncias precisamos do fortalecimento da força do seu poder, bem como do revestimento da sua armadura.
Exemplos de Lloyd e Eunice. Para um maior aprofundamento sobre a importância do exemplo de vida, registramos a vida de Lloyd e Eunice, especialmente na educação de Timóteo. Todos os comentaristas bíblicos enfatizam a importância dessas duas mulheres, inculcando os valores da palavra de Deus na vida desse jovem, que foi decisiva para a expansão da fé no primeiro século da era cristã. Portanto, Lloyd e Eunice transmitiram a lei do Senhor a Timóteo a partir do berço, ou seja, do lar. Eunice era judia e assumiu a responsabilidade de ensinar o seu filho Timóteo as sagradas leis da palavra de Deus. O texto de 2 Timóteo 1,5 tem um testemunho escrito por Paulo sobre o valor da herança familiar comprometida com os valores da fé. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. No mesmo livro, temos a comprovação do compromisso dessa família na educação para a vida de Timóteo, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nessa perspectiva, podemos ter certeza que os exemplos de Lloyd e Eunice contribuíram de uma forma efetiva para a decisão de Timóteo ao conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus e, consequentemente, o chamado do jovem Timóteo para o exercício do seu ministério missionário junto ao apóstolo Paulo. É bom sublinhar que durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, segundo os cálculos no ano de 46 d.C., essas duas mulheres foram convertidas a Cristo em Listra. O apóstolo Paulo enfatiza a importância da influência de Lloyd e Eunice na educação religiosa de Timóteo. Atos 16:1 sublinha: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Essas rápidas pinceladas, sublinhando o testemunho familiar de Lloyd e Eunice, nos conduzem para os seguintes desafios. Temos que recuperar a importância da educação cristã a partir do berço. Mães e pais precisam fazer uma aliança de oração em favor de seus filhos e filhas, bem como ensinar-lhes o caminho do Evangelho. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Temos que dar o exemplo, mas a partir dos ensinos deixados por Jesus Cristo, Lloyd e Eunice foram corajosas e testemunharam os impactos da palavra de Deus na vida de Timóteo. Ministério missionário de Timóteo. Evidentemente que a vida de Timóteo foi cercada de muitas pessoas que apoiaram a carreira cristã dele. Mas é inegável que a contribuição espiritual de Lloyd e Eunice foi determinante para o crescimento na fé e no conhecimento das Escrituras. A educação cristã transmitida a Timóteo causou grande impacto vocacional e inegavelmente gerou herança espiritual. Nós oramos para que os nossos filhos e filhas sejam bem-sucedidos na vida e tenham boas oportunidades e estudos, bom emprego, um feliz casamento, etc. No entanto, temos que ir mais longe nas nossas intercessões, ou seja, oferecendo os nossos filhos e filhas ao Senhor, a fim de que eles e elas possam dar um testemunho efetivo da graça de Deus na sociedade, bem como possam dedicar os seus dons e ministérios segundo o chamado do Espírito Santo para a missão. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. Nessa linha de pensamento, Timóteo foi totalmente obediente à voz de Deus a partir dos ensinos recebidos. Assim, alguns marcos importantíssimos podemos sublinhar da vida do ministério de Timóteo. O ministério de Timóteo começa na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele novamente visita Listra, Atos 16, 1-3. O apóstolo Paulo tinha um carinho especial por Timóteo. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os seus caminhos em Cristo Jesus, como por parte ensinando em cada igreja. 1 Coríntios 4:17. Igualmente, o apóstolo deseja muito a colaboração de Timóteo como companheiro em sua trajetória missionária. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia
e por isso circuncidou-se por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Atos 16, 3. As características marcantes de Timóteo são detectadas segundo os estudiosos Ronald Youngblood e Bruce Warrenson, no Dicionário Ilustrado da Bíblia, editora Vida Nova, página 1409. Sua sensibilidade, afeição e lealdade, Paulo recomenda aos filipenses, por exemplo, como aquele com caráter aprovado, fiel a Paulo como um filho a um pai, e sem precedentes no que se referia aos filipenses. Filipenses 2, 19 e 23. Também segundo Timóteo 1 a 4 e 3, 10. A advertência de Paulo, fortifica-te, no 2 Timóteo 2, 1, sugere, no entanto, que Timóteo poderia ser tímido e suscetível às paixões da juventude. Hoje, na verdade, vivemos uma grande crise relacional em todos os segmentos do viver humano. A família, para muitas pessoas, não tem sido um espaço de refúgio e de aprendizado, especialmente à luz dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, não é fácil viver em família. No entanto, nós que acreditamos que a família é um projeto de Deus, precisamos abrir as janelas da nossa casa para os ventos da graça de Deus possam percorrer todos os espaços humanos dos nossos relacionamentos. Sem dúvida, com essa disposição, o Espírito do Senhor vai penetrar em todos os cômodos, gerando disciplina, comunhão, respeito, diálogo, responsabilidade e exemplos de uma vida íntima com Deus. É tempo de orarmos uns pelos outros e, consequentemente, é tempo de quebrantamento, perdão e reconciliação. É possível viver em família uma vida alegre, abençoada e movida pelos propósitos de Deus. Ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 4 a 9. Timóteo, por instrumentalidade de Lloyd e Eunice, bebeu dessa fonte de vida que jorra de Deus. Dinâmica de oração. Faça um pequeno cartaz com um texto bíblico que fale ao seu coração em favor de sua família e cole nesse mês em todos os quartos da casa, porta, parede, mural, etc. Use como inspiração para orar. Amém? Faça essa tarefa linda, né, de fazer um cartaz, escreva num quadrinho, faz um sulfite, né? Um texto bíblico, um versículo, um texto que fale ao seu coração e em favor da sua família. E cole nos quartos da casa para que todos possam ler, orar e falar esse texto. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é como espada de dois gumes e ela toca os nossos corações. E ela fala por si mesma. Então, o fato de colocar a palavra de Deus na sua casa faz com que a palavra de Deus, ela é viva e ela possa tocar nos corações. Então, coloque textos da palavra de Deus na sua casa. Isso é tremendamente abençoador. Que você seja um grande exemplo na vida dos seus filhos e filhas, como Lloyd e Eunice foram. E que você possa abençoar os teus filhos e orar pelos seus filhos. Deus, eu quero entregar as pessoas, as famílias que aqui estão assistindo, as mulheres, os homens, e eu quero abençoá-los em nome de Jesus e pedir ser pelos seus filhos. Eu clamo a Ti nesse momento, pelos filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe ricamente essa semana e que te dê uma semana de vitória, de milagres, em nome de Jesus. Amém.